Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé e da congregação na Zona Leste. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez a fim de servir os irmãos, trazendo uma palavra de oração, um cântico e também uma porção das Escrituras. Então, como de costume, nós vamos orar. Eu espero que os irmãos estejam bem. A minha oração é que os irmãos estejam bem, estejam conseguindo glorificar a Deus a despeito das circunstâncias que temos passado, e que os irmãos possam estar aproveitando esse momento para estar adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor e aprendendo mais sobre Ele. Amém? Vamos orar então para começar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças, ó Pai, por mais este dia e por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de, Senhor, nos aproximarmos de Ti, reconhecendo que somos pecadores e que somente pelo sacrifício do Teu Filho é que podemos ter acesso ao Senhor e buscarmos, ó Pai, dedicar as nossas vidas, os nossos afazeres, Senhor, os nossos dons a Ti, Senhor, para que o Senhor nos receba, Senhor, a nossa adoração, que o Seu nome seja adorado, ó Pai, e que possamos conhecer mais de Ti por meio da Tua palavra. Senhor, receba este culto que estamos prestando a Ti e fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, e trabalha no nosso viver, ó Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, oh, oh. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém.
Deus, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é soberano. Declaramos que o Senhor reina sobre todas as coisas. Que o Senhor reina sobre as nossas vidas. Que o Senhor reina sobre essa situação toda. Que o Senhor reina sobre a pandemia. Que o Senhor reina sobre, Senhor, tudo que vem com a pandemia, todas as implicações da pandemia. Que o Senhor reina sobre todos os efeitos. Que o Senhor reina, Senhor, sobre tudo aquilo que nós não reinamos. E isso é bom. Porque o Senhor, ó Pai, é santo, perfeito, justo. Ó Pai, tudo que nós precisamos está em Ti. E é bom para nós, é maravilhoso para nós sabermos que tudo está não nas nossas, mas em Tuas mãos. Ó Pai, que as nossas vidas, os nossos corações estejam, Senhor, firmados, ó Pai, na verdade, de que não há nada neste mundo, no universo, não há uma partícula sequer, ó Pai, a qual, ó Pai, o Senhor não possa dizer que pertence a Ti. E nisso está o nosso descanso. Ó Pai, eu oro pelos meus irmãos, para que eles amadureçam e cresçam, Senhor, no conhecimento de Cristo Jesus, na sua soberania, compreendendo, ó Pai, que por meio dele todas as coisas foram criadas, são sustentadas e são restauradas, inclusive as nossas vidas, inclusive a nossa igreja, a nossa existência e toda a história, Pai. Tudo está em Tuas mãos e essa é a nossa esperança. Ó Pai, continua a falar conosco por meio da Tua palavra. Que o Senhor me use, ó Pai, apesar de mim, e que as minhas dificuldades, os meus pecados não venham a ser uma interferência, um empecilho. Bem como, Senhor, o método, Senhor, pela internet, Senhor, e todos os quaisquer problemas técnicos que venham a ocorrer. Que nada, Senhor, venha a impedir a compreensão dos meus irmãos da verdade da Tua palavra, para que eles sejam, Senhor, edificados, para que o Teu nome seja adorado, Senhor, e que os nossos corações se mantenham aquecidos, ó Pai, pela esperança em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos continuar o nosso culto. Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, mas hoje no capítulo 2. Nós concluímos, graças a Deus, pela graça de Deus, o capítulo 1. Fizemos aí uma pausa, né? O pastor Alex nos agraciou com uma mensagem em Tiago, mostrando a importância que nós temos de praticar a palavra de Deus. E veio num tempo bom, porque nós, em Colossenses, nós estamos ainda percorrendo a parte teórica dessa carta. O método de Paulo nas suas epístolas é introduzi-las com orações e agradecimentos e passar uma porção de doutrina para que então essa doutrina venha a gerar a consciência necessária para que os seus destinatários possam então praticar, ter uma vida de acordo com a sã doutrina. Aquilo que nós chamamos de ortodoxia e ortopraxia. Então esse é um dos métodos que Paulo utiliza também em Efésios para estar instruindo os seus destinatários. Não foi diferente em Colossenses. Nós iniciamos primeiramente fazendo uma exposição geral da carta, tratando sobre o assunto da supremacia de Cristo sobre todas as coisas, da supremacia bem como a suficiência de Cristo da sua obra. E viemos então trabalhando parágrafo por parágrafo dessa carta. E nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo focou então em mostrar as suas intenções e dar um pano de fundo do assunto, falando a respeito da supremacia de Cristo, nos versículos do 15 a 20. Então ele começou intercedendo, dando ação de graças, mostrando a esperança da fé, do amor, a importância da fé, do amor e da esperança. Como os colossenses estavam ali vivendo o frescor da fé cristã. E Paulo intercede então por eles, no versículo de 9 a 12, dizendo a eles e ao Senhor a importância que eles não ficassem no nível raso, mas que eles se aprofundassem no pleno conhecimento de Cristo, da vontade de Cristo Jesus. E após isso, Paulo então passa um belo hino que fala a respeito desse conhecimento de Cristo Jesus, de que por meio dele vem a redenção, porque ele é Deus, Criador, sustentador e restaurador de toda a criação. E Paulo começa então
Na nossa última mensagem nós vimos isso. Paulo começa a fazer uma defesa do seu apostolado, porque Colossenses e também os Laodicenses, que foram o destinatário primário de Paulo, essa carta era aquilo que nós podemos chamar de uma carta circular, Efésios também, onde, embora ela tivesse um público-alvo primário, ela deveria ser copiada e espalhada por todas as igrejas. E os Laodicenses e as igrejas ali da Ásia Menor deveriam estar recebendo essas palavras. E tanto os Laodicenses quanto os Colossenses não conheceram Paulo pessoalmente. São frutos do trabalho de discípulos de Paulo, como por exemplo Epáfras, que foi o fundador da igreja de Colossos. Mas Paulo demonstra para eles que, embora não tendo os visto, não os conhecido pessoalmente, Paulo estava trabalhando pelo Evangelho, sofrendo em cadeias. Nós precisamos lembrar nesta carta que Paulo estava preso, né? E batalhando pela verdade do Evangelho e fazendo o quanto ele podia, ao ponto até mesmo de sofrer fisicamente, para que todas as igrejas daquela região, não somente as que ele conhecia pessoalmente, mas que todas estivessem supridas em oração, em sã doutrina e até mesmo em recursos financeiros. A realidade social não era boa para os cristãos em nenhum momento de perseguição. Ela pode ser boa. E esse era um dos contextos aos quais Paulo estava, bem como os colossenses. E então, hoje nós encerramos essa sessão de defesa do apostolado de Paulo através dos versículos de 1 a 5, onde Paulo demonstra qual é a verdadeira intenção dele, né, e o que ele esperava dos colossenses como resposta aos seus ensinos. Paulo então demonstrou o quanto ele estava se esforçando, quanto ele estava agonizando, mas ele deseja uma resposta, né? E baseado nisso, na intenção, naquilo que eu acredito que Paulo estava fazendo ao escrever esses 5 versículos, é que eu declaro o tema dessa noite, que é respondendo à liderança dedicada e cristocêntrica. Respondendo à liderança dedicada e cristocêntrica. Então vamos ao texto. Gostaria, pois, versículo 1 ao 5, tá, irmãos? Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então podemos ver, irmãos, que Paulo desejava que os seus destinatários respondessem à sua dedicação ao Evangelho, vivendo também de uma maneira dedicada. Paulo era muito dedicado. Paulo levava o seu apostolado a sério. O Evangelho e a publicação do Evangelho era a vida de Paulo. Todos os seus esforços eram voltados única e exclusivamente a isso, a conhecer a Deus e fazê-lo conhecido por meio da sua vida e por meio do seu ministério. Então, Paulo deixa bem claro que ele desejava sim uma resposta. Que ele fazia tudo isso para Deus e para a glória de Deus, mas que ele gostaria que os seus destinatários, no caso aqui Colossenses, Laodicenses e tantos quantos mais viessem a ler essa carta, inclusive nós, que houvesse uma resposta. E uma resposta baseada em um propósito. Então, no primeiro versículo, ele deixa isso bem claro. Eu gostaria, pois, que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Ou seja, Paulo estava numa luta. Paulo estava numa batalha. Ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo em cadeias. Ele estava sofrendo jurídica e penalmente por conta do evangelho. Então, meus irmãos, a ideia central dessa mensagem, a mensagem principal dessa mensagem,
baseado naquilo que eu acredito que Paulo estava buscando fazer, a intenção, o sentimento dele nesse texto, nesses 5 versículos, é que nós devemos responder aos nossos dedicados líderes que nos ensinam acerca de Cristo, vivendo dedicadamente para Cristo, para conhecermos ainda mais a Cristo e sermos coerentes com a sua mensagem. É isso mesmo, meus irmãos. Eu vou repetir. Eu vou colocar aqui na descrição para os irmãos poderem acompanhar, mas eu vou repetir para ficar bem claro, para que os irmãos entendam a lógica dessa mensagem. Que nós devemos responder aos nossos dedicados líderes que nos ensinam acerca de Cristo, vivendo dedicadamente para Cristo, para conhecermos ainda mais a Cristo e sermos coerentes com a sua mensagem. Então, nessa mensagem, meus irmãos, eu quero mostrar 3 formas pelas quais nós devemos responder essa liderança dedicada a Jesus. Quando eu digo liderança, eu estou dizendo liderança da igreja mesmo. Estou falando de todos aqueles, a começar pelos pastores, todos aqueles que se dedicam a tornar Cristo conhecido na vida da igreja. Todos aqueles que têm dentro dos seus deveres diários, dos seus empenhos, tornar Jesus Cristo conhecido e formado. Assim como Paulo fala que ele deseja apresentar todo homem, advertindo no versículo 28, ele fala, né? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Isso não é fácil. Não é fácil se dispor a ensinar pessoas, muito menos a ensinar elas sobre Cristo e ensinar que elas precisam ser conforme Cristo. Então eu estou falando aqui de uma liderança que busca apresentar Jesus às pessoas, para que as pessoas sejam mais parecidas com Jesus. Então uma liderança dedicada a Cristo precisa receber uma resposta da congregação. Esses liderados precisam responder. Então Paulo, ele fala no versículo 1 que primeiro os colossenses, os laodicenses precisavam saber que ele estava lutando. Ele precisava saber que estava difícil aquela situação. Precisava saber que havia aquela igreja, havia as pregações, havia a bênção do povo de Deus ali. Havia toda aquela coisa boa de ser crentes, de ser igreja. Mas por trás disso tudo há um bastidor que muitos não conhecem. Por trás disso tudo há um trabalho de oração, de estudo da palavra, de dedicação, de gestão, por que não? Há joelhos dobrados, há olhos atentos às escrituras e à boa teologia. Há vida e coração dedicado à obra do Senhor. Uma igreja, ela só consegue existir, claro que primeiramente porque Cristo a sustenta, mas também porque Cristo levanta homens para estarem liderando o seu povo, e esse trabalho não é fácil. E o contexto de Paulo é um contexto ainda mais difícil, que a maioria dos pastores, a maioria daqueles que buscam ensinar a Jesus, buscam liderar o povo de Deus, talvez não tenha passado, que é uma perseguição realmente raivosa por parte do Estado, do governo. Mas, embora não seja esse o nosso contexto, não seja esse o sofrimento dos nossos pastores, há muitas lutas ministeriais. Embora eu não seja pastor dos irmãos, mas me foi confiado estar pregando aos irmãos semanalmente, me identifico muito com a fala do pastor Flávio, nosso querido pastor Flávio, no seu sermão passado, onde ele fala a respeito de que acaba um sermão, a nossa cabeça já tem que ficar pensando no próximo. Nós temos sempre que estar diante de Deus para que o Senhor fale a nós aquilo que Ele quer falar para o seu povo. Porque o momento de ensino da palavra é um momento profético, onde a congregação é colocada diante, face a face com Deus por meio da sua palavra. E isso não é fácil, isso envolve muita dedicação. E Paulo queria que os colossenses, os laodicenses e os outros mais, e nós também, ficássemos sabendo que há bastidores sofríveis para que a igreja
exista e permaneça. Então, de que maneira nós devemos responder à liderança dedicada a Jesus? E o primeiro ponto que eu iria trazer para os irmãos é tendo empatia com o labor de seus líderes. Tendo empatia com o labor de seus líderes. Tendo consideração com o trabalho daqueles que se dedicam à palavra de Deus. Tendo consideração mesmo. Quando eu digo empatia, é uma palavra muito usada, até mesmo no contexto da psicologia, que é sobre nós nos colocarmos no lugar do outro. Diante de fazermos qualquer tipo de pré-julgamento ou de qualquer tipo de análise da situação, a gente buscar compreender qual que é o contexto e quais seriam as lutas dessa pessoa. Buscar se colocar no lugar da pessoa. E Paulo fala, eu quero que vocês saibam que eu luto para isso. Então nós como igreja, nós precisamos estar cientes de que esse trabalho de liderar o povo de Deus não é um trabalho fácil. E nós precisamos levar isso em consideração. Todas as pessoas que estão numa posição de líder, em qualquer contexto, principalmente da igreja, são pessoas que às vezes quem é liderado tem muita facilidade de ter julgamentos e fazer críticas. Porque a pessoa realmente está exposta. Todo aquele que busca liderar, ele se expõe. Ele expõe a sua vida. Expõe as suas palavras, os seus pensamentos. Então, de quem não tem misericórdia, de quem não tem a Cristo, nós não esperamos muito mesmo. Mas aqui Paulo fala que eles precisam considerar isso. De que há uma luta. Há um dobrar de joelhos. Há um estudo profundo da palavra. Há dificuldades no ministério. E nós precisamos ter empatia com o labor dos nossos líderes. Considerar. E a aplicação que eu faço é exatamente nesse sentido. Os pensamentos que você tem tido sobre aqueles que têm liderado sobre você, que você não seja insensível. E que você considere o trabalho de todos aqueles que têm buscado edificar a sua vida por meio da palavra de Deus. E eu estendo isso não somente aos nossos pastores, e não somente a mim e o Marcelo que temos ensinado na EBD, mas todos os irmãos que de alguma maneira têm se afadigado para que os cultos aconteçam, para que a palavra seja pregada. As nossas queridas irmãs do Ministério Infantil, que também não é um trabalho fácil, tem sido um trabalho tão bem feito, para que as crianças possam ter ali um bom alimento para receber. Toda a equipe que produz os cultos, toda a equipe que produz as músicas. Porque a música também, meus irmãos, é um momento de ensino. Não é fácil, há desafios. Então, nós precisamos ter empatia com o labor desses que se dedicam ao ministério, à igreja e ao povo de Deus. Considere. Não seja rápido nos seus julgamentos, não seja rápido nas suas críticas. Procure saber, procure compreender, procure orar. Procure interceder. Procure amar. Porque não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Essa é a nossa vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas tenha empatia com o labor dos seus líderes. E no versículo 2 e 3 ele fala assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Perceba então que no versículo 2 e 3, Paulo fala a respeito de um propósito, de que essas pessoas precisavam ser confortadas e ter a comunhão, estejam vinculados em amor, e eles têm uma convicção do conhecimento de Cristo, de quem Cristo é. Ou seja, é uma comunidade que tem esperança porque recebe conforto, é uma comunidade unida e é uma comunidade que sabe aquilo que acredita em Cristo. Mas perceba que o versículo 2 e 3 é o resultado do versículo 1.
Vocês perceberam isso? Que esse amadurecimento, esse conforto, esse vínculo, essa plena convicção de entendimento, ela vem através de uma igreja que considera o labor dos seus líderes. Perceba que esse contexto de comunhão plena, esse contexto de uma igreja saudável, ela vem através dessa sinergia. O que é uma sinergia? É um somar de forças, onde nós temos líderes que se dedicam a Jesus e a pregar a Jesus, e nós temos liderados que respondem a esses ensinos com lealdade. Então, de que maneira nós devemos responder à liderança dedicada a Jesus? Amadurecendo no viver e no conhecimento de Cristo. Amadurecendo no viver e no conhecimento de Jesus Cristo. Perceba que na medida onde esses irmãos, onde nós como crentes respondemos a essa liderança dedicada a Cristo, essa liderança cristocêntrica, nós amadurecemos e somos confortados por Jesus, temos os nossos vínculos fortalecidos no amor de Jesus, e nisso tudo nós conhecemos mais a Cristo. Perceba que esse crescimento espiritual, ele acontece em todos os âmbitos da nossa vida. E não apenas em sentar ali e assistir o culto, e não apenas em ligar o seu computador e assistir a pregação, mas realmente numa igreja que tem uma liderança dedicada a Cristo e tem liderados que respondem a essa liderança, obedecendo e amadurecendo. Perceba que as coisas estão interligadas, meus irmãos. E isso tem tudo a ver com a teologia de Paulo quanto à igreja, onde uma das coisas mais marcantes na teologia de Paulo é o quê? Que a igreja é o corpo de Cristo. Sendo a igreja o corpo de Cristo, Jesus Cristo é o cabeça. E todos nós somos membros desse corpo. E aquilo que um faz, o outro recebe de alguma maneira. Positiva ou impositiva. Ou negativa. Mas perceba que deve haver esse relacionamento de uma liderança dedicada ao Senhor e liderados também dedicados ao Senhor, respondendo a essa liderança dedicada ao Senhor. Nós precisamos amadurecer. Nós faremos isso na medida que somarmos as nossas forças para exaltar aquele que tem a supremacia, que é Cristo Jesus. Os nossos relacionamentos, as nossas considerações devem ter Cristo como ponto de partida, como meio e como propósito final de tudo. Porque tudo foi criado por meio dele, para ele. Esse é o tema da carta, nós não podemos fugir disso. Aqui é sobre Cristo. Paulo quer que eles tenham essa empatia, eles tenham esse conhecimento, esse amadurecimento, para que Cristo seja exaltado. E ele fala, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, aquilo que ele falou no versículo do 15 ao 20, sobre ele ser a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. É um conhecimento muito profundo a respeito de Jesus, onde só batendo o olho, só decorando o versículo, e até mesmo estudando, às vezes não dá para entender, mas nós vamos entender isso na medida que nós vivermos isso como igreja, sendo liderados por homens dedicados a Jesus e respondendo a esses ensinos e essa liderança com uma vida dedicada a Jesus também. Esse é o mistério, essa é a gnosis e a sofia que eles tanto estavam perseguindo aqui, o conhecimento e a sabedoria que os hereges que estavam atacando essa igreja estavam querendo passar. Que eles precisavam ter um conhecimento e uma sabedoria distinta, misteriosa, e Paulo fala assim, não! O que vocês precisam saber, o conhecimento e a sabedoria, a gnose e a sofia que vocês precisam saber, isso está escondido em Cristo.
Então entesoure a Cristo no seu coração. Tenha Jesus Cristo como seu maior tesouro. E isso não se vive isso de maneira individual, mas se vive isso no contexto da comunidade dos santos, sendo liderados por homens dedicados a Jesus e respondendo com dedicação a Jesus também. Então, de que maneira nós devemos responder à liderança dedicada a Jesus? Tendo empatia com o labor dos seus líderes e amadurecendo no viver e no conhecimento de Jesus. E no terceiro ponto, meus irmãos, quero trabalhar com os irmãos no versículo 4 e 5, onde ele fala assim: assim eu digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, já comentei isso com os irmãos nos sermões anteriores, estava tendo um ataque. Hereges estavam ali, atacando a igreja. Localmente mesmo. Trazendo o quê? A gnoses e sofia. O conhecimento e uma sabedoria totalmente distinta de Cristo. Uma mistura de filosofia com paganismo, com legalismo judaico, uma mistureba de heresias que suplantavam a consciência das pessoas para que elas não acreditassem na suficiência da obra de Cristo. Muito parecido com o que nós vemos hoje, né? Há muitas heresias nesse sentido. Meus irmãos, heresias, elas são coisas muito antigas. Não há nada novo debaixo do sol. Sempre é uma nova versão atualizada de uma coisa antiga. Mas o foco aqui não é trazer uma exposição das heresias atuais. Os irmãos devem conhecer. Os irmãos são bem maduros na fé. O que eu quero dizer aqui é que ele começa essa palavra, assim eu digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, uma comunidade que persevera na sã doutrina. É uma comunidade que vive desta maneira como Cristo deseja, tendo empatia com o labor dos seus líderes e amadurecendo no viver e no conhecimento de Jesus. Uma comunidade, pessoas que respondem a uma liderança dedicada a Jesus e também tendo uma liderança dedicada a Jesus. É uma igreja que vai ser forte e que não vai ser enganada por raciocínios falazes, com aquilo que ele vai dizer mais adiante, com vãs filosofias. Ele está falando assim, vocês vão se manter na verdade, vivendo essa verdade. E no versículo 5 ele fala, pois, embora a gente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, eu sei que eu não estou aí presencialmente, mas eu estou online. Ou seja, eles precisavam ser coerentes. Não precisa estar Paulo ali e eles estarem diante de Paulo no pé deles, para eles obedecerem a Jesus e serem dedicados a Jesus. Eles precisam ser coerentes. Quem já não passou por alguma situação de às vezes você estar numa rodinha, conversando sobre assuntos triviais, e de repente chega um pastor, ou chega um irmão mais sério. Eu já passei por isso, é muito constrangedor. Aí todo mundo muda de assunto. Porque aquele assunto não está glorificando a Deus. Mas já que Paulo não está perto, já que o pastor não está perto, já que aquele irmão considerado chato não está perto, a gente fala. A gente deixa passar. Mas não. Você precisa ser coerente. Paulo fala, eu estou com vocês. Porque nós somos um corpo, meus irmãos. O que eu faço, independente se tá pastor perto ou não, se tá o Vinícius perto ou não, se tá aquele irmão sério ou não, tudo que eu faço deve glorificar a Cristo. Porque Cristo está vendo todas as coisas. E o meu pecado afeta a minha vida e afeta as pessoas com quem eu convivo, afeta a minha comunidade. Paulo fala assim, sejam coerentes. Mantenham a vossa boa ordem e a vossa firmeza na fé em Cristo. Eu não preciso estar aí. Eu não preciso estar aí porque eu ensinei para vocês a supremacia de Cristo.
Eu não preciso estar aí brigando, Paulo está querendo dizer, eu não preciso sair brigando com os hereges aí face a face, porque eu ensinei e estou ensinando para vocês que a obra de Cristo é suficiente. Embora seja muito bom nós termos sempre irmãos colados na nossa, junto conosco, haverão muitos momentos onde estaremos sozinhos ou fora da vista dos nossos irmãos. Mas nós estamos munidos com a verdade. Se nós estamos munidos com a verdade, se nós temos conhecimento da palavra de Deus, do Espírito Santo, nós podemos resistir e manter a nossa vida em ordem e a nossa firmeza na fé em Cristo Jesus. Então o terceiro ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui é que uma das maneiras que devemos responder à liderança dedicada a Jesus é perseverando com coerência na fé em Cristo. Esses últimos 2 versículos ele está falando isso, coerência. Não se permitir enganar por raciocínios falazes, ou seja, se eu conheço a verdade, se eu conheço a Bíblia, se meu pastor se dedica a me ensinar a palavra de Deus, por que eu vou ficar dando ouvido aos hereges da internet ou da televisão? Ou será que você não tem capacidade ainda de analisar aquilo que é certo e o que é errado? Nós precisamos ser coerentes, e essa coerência existe em realmente identificar e rejeitar as heresias e vivendo coerentemente a fé em Cristo Jesus, independente se a liderança está perto ou não. E isso faz muito sentido, esse versículo ele tem muito significado, muita significância nesse momento onde nós estamos em isolamento social ainda, né? Estamos com algumas restrições, embora tenhamos voltado aos cultos, ainda há algumas restrições, ainda não está todo mundo visitando, né, todo mundo e vivendo a vida. Estamos retomando aos poucos, mas ainda há restrições. Mas nesses momentos onde você esteve mais sozinho, mais isolado nessa pandemia, você manteve a coerência da sua fé? Você continuou sendo coerente e mantendo a boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus? Ou você aproveitou o momento de pandemia para dar ouvidos ao mundo e para desleixar um pouco na sua caminhada com Cristo Jesus? Porque uma das maneiras de responder à liderança dedicada a Jesus é perseverando com coerência na fé em Cristo. Entendam, meus irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que o fato que por conta de nós termos uma liderança dedicada a Jesus, que esse tem que ser o propósito de nós vivermos a vida cristã. Não, nós sabemos que nós vivemos para Jesus e Jesus Cristo é suficiente para que nós possamos viver de uma maneira que o agrade. Mas entendemos que Jesus chamou homens para nos liderar, Deus escolheu e capacitou pessoas para o labor do ministério, e que é falta de consideração não responder a essa liderança e viver como Cristo, como se Cristo não existisse e como se seus líderes não existissem. Não é isso que ensina em Hebreus, onde fala que nós devemos considerar aqueles que velam por as nossas almas. Então, se você tem pessoas que estão se dedicando a estudar e ensinar a palavra, a orar pela sua vida, a te aconselhar, responda também de maneira dedicada. Não tem... o pastor Alex ele gosta de falar isso, é muito verdade. Não tem coisa mais gostosa para um pastor do que uma pessoa, uma ovelha vir e fazer uma pergunta da Bíblia. Sim, pastor, explica para mim isso. É tudo que a gente mais quer ouvir, principalmente nos momentos antes e depois do culto. Mas não deve ter coisa mais triste, e embora eu não seja pastor, já vivi isso, do que você se dedicar a estudar a palavra, a ensinar a palavra, e principalmente num aconselhamento. A pessoa vem, te busca, te procura, você aconselha ela, instrui ela na palavra, e ela simplesmente não responde. E ela faz e vive da maneira como ela quer.
Ela não, porque você fala assim, ah, Vinícius, mas eu tenho que viver para agradar a Deus. Mas uma pessoa que não agrada a Deus, ela também não vai agradar mais ninguém. Uma pessoa que não responde a Jesus também não vai responder àqueles que Jesus capacitou para estar a liderando. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra, desconectar uma coisa da outra. Não existe uma vida de piedade à revelia da comunidade dos santos. E a comunidade dos santos deve acontecer dessa maneira, com uma liderança dedicada a Jesus e liderados respondendo dedicadamente a essa liderança. Então, meus irmãos, de que maneira nós devemos então responder à liderança dedicada a Jesus? Tendo empatia com o labor dos nossos líderes, amadurecendo no viver e no conhecimento de Jesus e perseverando com coerência na fé em Cristo. Se temos uma liderança cristocêntrica, vivamos também de maneira cristocêntrica, tendo Jesus Cristo como nosso maior tesouro. Eu não quero fugir desse elemento teológico tão importante que consta aqui no versículo 2 e 3. Paulo fala, há um conhecimento, há um mistério, há um propósito pelo qual eu, apóstolo Paulo, me dedico e também os líderes da igreja se dedicam, que é apresentar Jesus Cristo como o bem mais precioso, como o nosso tesouro, como aquele que é dono de todas as coisas e é dono da nossa vida e dos nossos corações. Então precisamos como comunidade viver essa verdade de que Jesus Cristo é supremo e a sua obra é suficiente sobre as nossas vidas. Respondendo aos nossos líderes e vivendo como uma comunidade em amor. Não é uma utopia. Isso é o Evangelho. E trago a ideia central desse sermão novamente, que nós devemos responder aos nossos dedicados líderes, que nos ensinam acerca de Cristo, vivendo dedicadamente para Cristo, para conhecermos ainda mais a Cristo e sermos coerentes com a sua mensagem. Nós devemos responder aos nossos dedicados líderes que nos ensinam acerca de Cristo, vivendo dedicadamente para Cristo, para conhecermos ainda mais a Cristo e sermos coerentes com a sua mensagem. Então, meus irmãos, eu concluo isso trazendo essas três maneiras como nós devemos responder à liderança dedicada a Jesus. Tendo empatia com o labor dos seus líderes, amadurecendo no viver e no conhecimento de Jesus e perseverando com coerência na fé em Cristo. Ou seja, busque considerar aqueles que lideram sobre a sua vida. Busque viver os seus ensinos e se aprofundar na palavra de Deus e no conhecimento de Cristo Jesus. E persevere nisso, não dando ouvido a heresias e sendo coerente com a sua maneira de viver. Não tendo uma vida dupla, ou tripla, ou até mesmo quádrupla. Mas independente de quem está perto ou não. Independente se o seu pastor está online ou offline. Se ele está no púlpito da igreja ou se ele está na tela do seu celular ou do seu computador. Obedeça a Jesus. É isso que Paulo queria que os colossenses, os laodicenses vivessem. Essa resposta que Paulo queria que eles dessem ao ministério. E essa é a resposta de todo qualquer líder dedicado a Jesus. Essa é a resposta que nós queremos, nós os que ensinamos acerca de Cristo. Que os nossos ouvintes, que os nossos liderados respondam com dedicação a Jesus e vivam uma vida voltada a Jesus Cristo. E perseverem nisso, não dando ouvidos a heresias e sendo coerentes, sendo honestos, sendo pessoas que realmente vivem para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a vivermos de uma maneira perseverante e coerente na Tua verdade. E isso virá na medida em que
não somente como indivíduos, mas como igreja, vivemos essa verdade, Senhor, no relacionamento que temos uns com os outros e também com os nossos líderes. Abençoa-nos, tenha misericórdia de nós, misericórdia das muitas faltas que temos de empatia com os nossos líderes, com muita falta de amadurecimento, de buscar praticar os ensinos que nos são dados. E também, Senhor, a falta de perseverança e os desânimos que muitas vezes nos acometem. Perdoa os nossos pecados e nos fortalece, Senhor, na Tua verdade, por meio da Tua verdade e para a honra e glória do Teu santo nome. Porque, Senhor, Cristo é tudo o que nós precisamos. Abençoa os meus irmãos, que eles sejam edificados por essa palavra e respondam. Respondam, ó Pai. Nós não queremos somente que as pessoas nos entendam. Eu não quero somente que quem assiste esse vídeo me entenda. Mas eu quero que Cristo seja formado na vida dessas pessoas. Eu quero que Cristo seja formado na minha vida. Eu quero, ó Pai, que o Teu Filho seja exaltado por meio das nossas vidas, ó Pai. Porque foi para isso, Senhor, que o Senhor nos criou e nos redimiu em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma boa noite. Deus te abençoe.